Oi, gente. Bom dia, quase boa tarde. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler. Essa luz não tá legal. Aqui tá um problema. Segundo livro de Reis, capítulo 21 e capítulo 22. Vamos lá. Tá carregando o celular, então tem que ficar segurando a mão. Vai dizer: Manassés reina em Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Então, tudo o que o pai tinha feito, mas lembra que o pai não estava preocupado com o legado que ia deixar? Quando a gente não investe na geração futura. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos dois pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo. Praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Zerá e colocá-la no templo sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi, seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei dessa terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir. Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Tem noção que o povo que era para ser separado, consagrado, santo, fez pior do que as nações faziam? Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis e ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nessa terra antes de Israel. E fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém com quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira, desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio. O jardim de Uzá, seu filho Amon, foi seu sucessor. Amon reina em Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotbá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo da terra matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá, que foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Josias reina em Judá, capítulo 22 agora. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías em Boscate.
Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, disse: vá ao sumo sacerdote Uquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores e farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. Boa tarde, Lu, Paz do Senhor. Tô com uma vasilha para te entregar hoje aqui em casa. Toda vez que eu vejo, falei, gente, eu nunca lembro de dar. Vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje nós estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 22, agora versículo 8. E Uquias encontra a lei de Deus. O sumo sacerdote Uquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, que o levou. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos seus trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu essas ordens ao sacerdote Uquias, a Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Pergunte a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Uquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pela guarda do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses. Estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra eles, contra este lugar, e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra essa cidade, contra seus habitantes, que esta cidade seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei a esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Gente, eu amo a história do rei Josias, que era um menino de 8 anos quando começou a reinar. E apesar do seu pai, né, seu avô, ter feito coisas horríveis que desagradaram a Deus, ele, apesar da idade, ele teme ao Senhor, manda reformar o templo, e nessa reforma eles encontram um livro com a lei do Senhor e com as profecias dizendo o que aconteceria em Israel, porque Israel estava adorando outros deuses, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, pecando, consagrando crianças no fogo, né? Coisas terríveis que Deus abominava, detestava, a palavra dizer. Mas ele rasga suas roupas quando ele ouve a palavra do Senhor, ele se arrepende, ele chora. E por isso Deus fala: olha, vai acontecer porque a minha palavra é fiel, mas não no seu tempo. Então tem coisas, calamidades, coisas para acontecer, que Deus nos livra quando ele vê o nosso arrependimento, quando vê o nosso coração. Paz Mi, bom dia. Que nós possamos, em nome de Jesus, apesar que a gente sabe que o mundo é mau, caminha para um juízo terrível, que o Senhor nos guarde enquanto nós estivermos aqui. Vamos orar, Abba Pai. Josias, o menino, teve tanto temor.
fez reformas, quis consertar. Que eu e quem está aqui comigo, que vai estar depois, Jesus, possa ter isso no coração. De consertar sua vida, consertar sua casa, seguir suas leis, seus mandamentos, seus princípios e viver segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Perdoe os nossos pecados, Jesus. Perdoe os nossos pecados, passa teu sangue e nos purifique de todo mal. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós também possamos sentir esse arrependimento e pedir, Senhor, nós queremos nos arrepender e queremos andar conforme a sua vontade. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta lendo a palavra de Deus. Deus abençoe.